Vamos lá, gravando. Bom, pessoal, hoje eu vou estar falando aqui para vocês a respeito de um indicador muito importante para quem opera aí swing trade, para quem faz operações mais longas. Esse indicador é o OBV, o On Balance Volume. E antes de eu dar exemplos ali para vocês no gráfico, eu até separei umas imagens para vocês estarem entendendo aí como é que funciona esse indicador. Antes da gente ir para essa parte prática, para essa parte ali gráfica, eu preciso que vocês entendam o conceito matemático por trás desse indicador, porque não adianta nada eu chegar aqui e mostrar para vocês um monte de print, um monte de coisa, até para vocês na hora de fazerem o backtest aí de vocês, isso não vai ter fundamento nenhum. Vocês precisam entender aqui o conceito desse indicador. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês. É uma matemática bem simples, um cálculo bem simples, digamos assim. Vocês vão entender isso aí. Até para vocês estarem validando, terem essa confiabilidade nesse indicador. Deixa eu tirar minha cara feia daqui para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá, o OBV. O que seria então o OBV? O OBV ele é um indicador volumétrico. Ele indica para a gente volume. Como a gente que eu falo, somos nós os pequenos players ali, não as grandes instituições, os grandes bancos, os grandes fundos que movimentam o mercado. Quando a gente está aqui diante de um gráfico, a gente não consegue rastrear para onde essa galera, esses bigger players estão indo. Vocês concordam comigo? Então o ABV é uma espécie de dedo duro ali dentro do mercado. Como assim dedo duro, André? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. Vou mostrar para vocês isso na prática. Então vamos lá. O ABV, o cálculo matemático dele funciona da seguinte forma. Nos dias de alta, o volume negociado é somado ao ABV. Imagina que um determinado papel, a partir do momento que ele começou a ser negociado, ele teve um volume financeiro. Então, em dias positivos, o volume negociado é somado ao ABV. Tranquilo? E nos dias negativos? Nos dias de baixa, o volume negociado é subtraído ao ABV. Então, imagina o seguinte, no dia de alta a gente teve um volume X, esse volume X é somado ao dia anterior, ao ABV anterior mais o volume X. E no dia de baixa, ele funciona da seguinte forma. Pega o ABV anterior, a gente não vai ter somatório nesse dia, a gente pega o mesmo ABV, o mesmo volume ali, o resultado de volume, e a gente subtrai. Então, o ABV ontem versus hoje. Fechamento positivo, justamente isso que eu estou falando com vocês. O ABV, a gente pega o ABV de ontem e adiciona com o volume de hoje. Então, se um ativo ele fechou em alta, a gente pega o volume daquela negociação daquele dia e soma com o volume anterior, com o ABV anterior, o ABV de ontem. Em dia negativo, como é que a gente faz essa matemática aí? Como é que o ABV faz essa matemática? A gente pega o ABV de ontem. Quando eu falo a gente, pessoal, é o indicador já fazendo isso, tá? É mania que eu tenho de falar assim. Então vamos lá. Pego o ABV de ontem menos o volume de hoje. Já que o fechamento foi negativo, então a gente não subtrai, a gente não adiciona, a gente subtrai. E no dia do fechamento estável, que é aquele dia que não tem negociação praticamente nenhuma, fica uma espécie do doji ali no mercado, o ABV se mantém o mesmo de ontem. Então a gente nem subtrai e nem adiciona. Então, vamos imaginar um determinado ativo aqui, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um papel aí, vamos pegar a ação da Petrobras, fica mais fácil. Então, imagina que no dia 10/6/2020, a ação da Petrobras estava cotada a R$10, o volume financeiro naquele dia foi de 150 mil papéis negociados naquele dia, então a gente tem um ABV resultante aí de 150 mil. Perdão. No segundo dia, o fechamento desse ativo já foi um pouco maior. De 10 ele foi para 11,50. Então, o volume negociado naquele dia foi de 120 mil papéis. Então, a gente tem
um somatório. A gente pega o OBV anterior, mais o OBV daquele dia positivo, a gente soma e a gente tem um resultado aqui positivo, que a gente soma porque o fechamento foi positivo. No terceiro dia, pessoal, o mercado já deu uma leve corrigida ali. Então, a gente teve 130 mil papéis negociados. Então, ao invés da gente adicionar, a gente subtrai o volume do dia que ele fecha negativo. Tranquilo? Então, a gente tinha 270 mil, menos 130 mil do dia negativo. A gente ficou com uma resultante de 140 mil de volume. No quarto dia, esse papel já teve uma alta novamente. A gente teve uma negociação aqui de 180 mil papéis nesse dia. E a gente teve o fechamento aqui do ABV 320 mil. A gente tinha esse 140 mil, mais o fechamento do dia positivo. E a gente tem essa resultante aqui. No quinto dia, pessoal, o ativo volta novamente ali para os R$10. A gente tem uma negociação de 130 mil. Só que ao invés da gente somar os 130 mil ao ABV de ontem, a gente subtrai. Por que que a gente subtrai? Porque o dia anterior, em relação ao dia anterior, o fechamento foi negativo. Então, a gente subtrai esse volume aqui. Então, a gente tem uma resultante de 190 mil. Pessoal, uma observação muito importante, uma dica valiosa aqui para vocês. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Então, vamos imaginar uma consolidação antes do movimento altista. Imagina que os big players querem comprar o máximo de ações possíveis a R$10. Só que eles não podem chegar lá e meter uma ordem de comprar 500 mil ações num dia, porque senão isso aí o gráfico vai dar na cara ali, né? Então o que eles vão fazendo? Eles vão tomando posição aos poucos. E o que a gente consegue entender disso aqui? Se no primeiro dia era R$10 e no quinto também era 10, mas a gente tem uma diferença no volume. Vocês concordam comigo que o volume aqui está ascendente? Então a gente consegue ver isso aqui dentro do gráfico. Talvez o mercado está numa consolidação ali, mas o OBV já está indicando para a gente a direção desse mercado. Deixa eu abrir umas imagens aqui para vocês verem. Para vocês verem o que eu estou falando aqui na prática. Separei uns prints aqui, coloquei até um de propósito aqui e vou dar mais um adendo aí para vocês. Pessoal, independente do método que você utiliza, do setup, do trade system que você utiliza, da estratégia, você tem que usar o OBV. Para quem quer fazer operação mais longa, você tem que usar OBV. Imagina, por exemplo, que você opera setup de figuras gráficas, igual nesse exemplo aqui. O mercado estava vindo de uma tendência de baixa, fez uma bandeira aqui de baixa e ele tem um rompimento. A média está ditando isso aqui, fez até um halt aqui na média de 20, coloquei essa média aqui de propósito. E ele tem um rompimento aqui. Só que se você ver aqui na leitura do OBV, ele também tem esse rompimento. Então, esse movimento aqui é confirmado pelo volume. Vocês lembram lá na teoria de Dow, o princípio da teoria de Dow, onde ele fala o seguinte: a tendência, o preço, tem que ser confirmada pelo volume. Então, é nada mais do que isso aqui que eu estou falando para vocês. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui, por exemplo, para quem opera aí padrão de candle. Aqui a gente tem uma espécie de um bebê abandonado em uma LTA. Isso aqui é padrão de compra. O mercado vinha de uma queda, fez o padrão. E como é que a gente valida esse padrão? Através do volume. Tem que ter volume para a gente ter perspectiva que ele vai chegar ali no nosso alvo. Pessoal, uma dica aqui muito importante. Deixa eu pegar um outro exemplo, esse aqui está mais claro. Uma leitura que dá para a gente fazer, não uma espécie de uma leitura, uma espécie de estudo que dá para a gente fazer, que é a seguinte dentro do OBV. Da mesma forma que a gente faz os estudos nos gráficos, a gente coloca uma LTB, a gente coloca uma LTA, a gente traça um retângulo, uma bandeira, pullback. A mesma leitura da análise técnica clássica
que a gente faz nos preços, a gente também pode utilizar isso no indicador. E aqui está um exemplo bem claro disso. O mercado vinha de uma forte tendência de baixa, regido por essa LTB, e no ABV a gente também observa que o volume está confirmando o preço. E a partir desse rompimento aqui de preço, a gente consegue enxergar isso também no volume. Tranquilo? Agora um exemplo de alta. A gente tinha uma LTA e aqui o mercado deu uma enroscada. Formou uma espécie aqui de retângulo. A gente consegue também enxergar esse retângulo aqui no ABV, né, no nosso indicador. E aqui vocês percebem que o indicador já rompeu antes do preço, tá vendo? Antes do preço ele já rompeu e fez aqui pra gente um pullback, tá vendo? Ó, esse movimento aqui de pullback. Então isso aqui está confirmando, está validando esse movimento. Para quem opera retângulo, já é uma confluência e tanto para estar aí fazendo as operações. Aqui também é a mesma coisa, ó. O mercado aqui possivelmente era uma linha de retorno. Na hora que eu fui tirar o print, depois que eu vi, pessoal, aqui possivelmente era uma linha de retorno, ó, do mercado. Então ele dá essa enroscada, a gente consegue ver isso aqui no ABV, no indicador. E a partir do momento que ele rompe, que ele tem esse rompimento, o indicador tem que confirmar isso pra gente. O volume tem que confirmar isso pra gente estar fazendo as nossas operações. Esse gráfico aqui eu não lembro o ativo que era, mas a gente consegue ver essa distribuição aqui em cima. Imagina o seguinte, quem comprou lá embaixo quer realizar lucro aqui em cima. Só que eles não podem chegar aqui em cima e simplesmente despencar o preço. Eles têm que ir soltando as posições aos poucos. Então o ABV entrega isso aqui pra gente, pessoal. A partir do momento que o preço rompe, dá indícios que, o ABV também confirmando, né, dá indícios que esse preço vai cair. E aqui, pessoal, foi a pegadinha que eu coloquei para vocês, ó. Outra dica muito importante. Vocês conseguem enxergar isso aqui, ó? Isso foi antes desse boom que o ouro deu aí, né, nessas últimas semanas. Aqui é o ouro contra o dólar americano. Ó, a gente tinha uma consolidação, né? Quanto maior a consolidação, maior o movimento posterior, e foi o que aconteceu no ouro, né? Para quem opera ouro, tá? Pode constatar isso. Só que aqui, pessoal, no ABV já teve um rompimento antes do preço romper. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Como a gente não opera indicador, a gente opera preço, porque indicador nada mais é do que um indicador. Então a gente tem que aguardar o rompimento do preço para a gente estar fazendo nossas operações. Então aqui a gente chama consolidação no preço, consolidação no ABV, só que no ABV ele acaba por romper, entra um volume maior que acaba por romper essa consolidação. Mas como a gente opera preço, a gente espera o rompimento de uma região, de acordo aí com a sua estratégia, para a gente estar fazendo nossas operações. Então o preço tem que ser confirmado pelo volume, pessoal, não tem jeito. Aqui é a mesma coisa, uma consolidação antes do movimento altista. Imagina que a galera aqui está tomando as posições, né? E a partir do momento que tem o rompimento, tem que ser confirmado pelo preço. Aqui também mais uma bandeira. O mercado vinha de um movimento de alta, fez uma correção na espécie aqui de uma bandeira. O ABV mesma coisa, uma bandeira. E a partir do rompimento, a gente também tem um rompimento no ABV. Tranquilo? Bom, pessoal, então essa aqui era a minha dica que eu queria deixar aí para vocês. Queria que vocês conhecessem mais sobre esse indicador que é importantíssimo para quem opera a swing trade, para quem tem aí posições mais longas. E gostaria muito de ter passado isso dessa forma, para vocês entenderem como que funciona esse cálculo matemático por trás do indicador, até para quando vocês forem aí fazer os estudos de vocês. E pessoal, se de alguma forma eu conseguir ajudar vocês, eu peço que se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha aí com o vizinho, com o amigo, com a tia que esteja interessado em aprender mais sobre o meu trabalho, né? sobre o mercado financeiro. E esse aqui então foi nosso vídeo de OBV, tranquilo? Até uma próxima, obrigado!